Graça e paz, irmãos. Muito bom estar na casa do Senhor. Bom demais. Já faz alguns dias que eu não tenho vindo. Foi um turbilhão de problemas com saúde, com outras questões, mas o Senhor sabe todas as coisas e nos dá força para que aqui estejamos novamente. Amém? O texto que nós vamos ler é um texto pouco abordado, um texto até difícil da gente ler, porque geralmente a gente espera para um sermão um texto de vitória, né? E os irmãos vão ver que esse texto, ele é um texto de muita inspiração para as nossas vidas, mas ele não é um texto que traz vitória no final para o personagem principal dele. Nós vamos falar um pouco de João Batista. João Batista, o precursor do Senhor, a voz que clama no deserto. O mensageiro que foi à frente, adiante do Senhor, para endireitar as veredas que estavam tortas, que estavam corruptas. João Batista, que foi um homem desejado por Deus, desde o seu nascimento. Teve um nascimento espetacular de homem e mulher que já estavam em idade bastante avançada. Já não acreditavam mais na possibilidade de terem filhos. João Batista, que no ventre de sua mãe recebeu o Espírito Santo. João Batista, que foi morar no deserto. Lá viveu por muito tempo, comendo gafanhoto. De verdade, viu, gente? Não é aquela historinha que todo mundo fala aí que é um mato, uma planta chamada gafanhoto. Não, era gafanhoto mesmo. E gafanhoto grande que dava no deserto. Com mel. E vestia roupas feitas com o pelo do carneiro. Um homem que vivia longe da corrupção de Jerusalém. E um homem que veio anunciar o reino antes mesmo daqueles que conheceram o reino. O texto está em Mateus 11. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 15. É um texto razoavelmente grande. Mesmo assentados com toda a reverência que nós temos com a palavra do Senhor, diz assim a mensagem de hoje. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu João o Batista, eu queria parar aqui só um pouquinho para dizer que não é João Batista, é João o Batista. Batista não era sobrenome de João, era João o Batista porque era aquele que batizava, tá bom? Então, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
no 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor desejou. Nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor, explanada pela unção do teu Espírito. Usa-me, Senhor, da maneira que lhe aprouver. Abre o coração e a mente daqueles que estarão ouvindo, ó Deus, e mostra-nos a todos, Senhor, o desejo do teu coração. Cuida, Deus, para que ninguém saia daqui como entrou. Que todos possam, ó Deus, serem transformados pela ação do teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, não deixe que eu fale por mim, e que apenas o Senhor esteja aqui, nesta mensagem, nesta exposição, porque é assim que nós desejamos, Pai, ouvir a tua voz. Amém? Bom, então João foi aquele que veio poucos meses antes do Senhor. A diferença entre a idade deles é de 6 meses, mais ou menos. Teve que fugir para o deserto quando bebê, na época em que Herodes o Grande mandou matar os meninos que tivessem menos de 2 anos. Então ele e Jesus tiveram que fugir. Jesus foi com seus pais para o Egito, e a palavra do Senhor não nos traz a referência sobre para onde foi levado João Batista, mas nós cremos, e a tradição dá algumas indicações de que eles foram para o deserto, e lá permaneceu João até mais ou menos 30 anos, quando vem para Jerusalém para começar a sua missão. João tinha a missão de batizar. E as pessoas procuravam muito a esse que chamavam de profeta, porque, se vocês se lembrarem bem, há um período bastante longo, de mais ou menos 400 anos, em que não se levantou profeta em Israel. Não havia aquele que falasse por Deus, que repreendesse o povo. As pessoas estavam acostumadas aos rituais do templo, a sua maneira de adorar a Deus no templo, e cheio de questões burocráticas
e outras tantas corruptas que envolviam aquela situação toda entre fariseus e a religião judaica. Ali estava corrompida. E era isso que João pregava. João abria os olhos das pessoas para o que estava acontecendo lá dentro da cidade. João pregava fora, nos arredores. E João, então, começou a ser cercado de pessoas que buscavam ouvir um profeta. As pessoas estavam sedentas de ouvir a voz de Deus. E o que é que João pregava? João pregava o arrependimento. João dizia que todo aquele que descesse aquelas águas, que não eram águas de purificação ritual, porque os israelitas faziam isso. Eles tinham o hábito de se banhar em águas para purificarem o corpo. Então, João dizia, esse batismo de águas é para modificar a sua vida. Não é para limpar o seu corpo, era para limpar a sua alma. Antes um pouco desse texto aqui, no capítulo 3, há um discurso de João que eu acho que todo mundo deveria ler. João prega ali para 3 classes, para o povo, para os publicanos e para os soldados. E uma das coisas mais lindas que eu acho que João diz naquele texto do seu discurso, porque conforme ele ia dizendo sobre o arrependimento, você tem que se arrepender. Se você vai descer as águas, você tem que se arrepender, você tem que mudar a sua vida. Era isso que Deus queria que aquelas pessoas fizessem. Elas tinham que mudar a vida porque haviam sido perdoadas. Então essas pessoas perguntavam a João, João, e o que é que nós vamos fazer? E para uns, João disse, se você tem uma túnica, se você tem 2 túnicas, 2, ele não disse se você tem um guarda-roupa cheio, ele disse se você tem 2 túnicas, dê uma ao seu irmão que não tem. Ele estava pregando a empatia, a generosidade, a bondade, a caridade, a piedade, aquilo que o cristão hoje deveria enxergar quando abre o seu guarda-roupa e lá já não sabe mais nem onde vai colocar a roupa nova que comprou. E disse também aos soldados, por exemplo, que eles deviam ser menos ávidos por dinheiro. E que não deviam usar de tanta violência como eles usavam quando eles iam lá junto com os publicanos para cobrar os impostos daqueles que tinham que pagar impostos. Os judeus eram oprimidos pelo povo romano. Eles eram obrigados a pagar impostos altíssimos. E quando a pessoa dizia assim, eu não tenho como pagar, os soldados iam lá para ameaçar aquela pessoa. E ameaçavam com violência. E ameaçavam tirar tudo, e muitas vezes tiravam tudo, casa, ou que eles tivessem a sua fonte de renda, tudo. E João disse para eles, então, não usem de violência. Não queiram mais do que vocês já têm. Eles tinham o salário deles. Para que eles precisavam querer mais? E aí, João também falava era sempre uma multidão muito grande, nessa multidão estava sempre pessoas diferentes, mas João também falou para aqueles que lá estavam procurando saber o que fazer das suas vidas, como muitas vezes nós estamos vindo à igreja, pedindo a Deus, Senhor, o que eu faço da minha vida? Eu quero seguir o teu caminho, eu quero essa santidade que o Senhor exige de mim, mas eu não sei como fazer para encontrar essa santidade. E aí, João foi preso. Preso por um homem que nem era
tão inimigo dele assim. Em outros evangelhos, no evangelho de Marcos tem alguma coisa, no evangelho de João tem alguma coisa, que de Lucas diz alguma coisa a respeito também, da relação dele com Herodes Antipas, aquele que se casou com a sua cunhada, que também era sua sobrinha. Então ele não era só acusado por João de adultério, mas era acusado por João também de incesto. E João ia lá e brigava com ele. E João ia lá e dizia para ele: olha, você está sendo adúltero. Olha, você está sendo uma pessoa ruim, uma pessoa que não busca, não tem caráter, uma pessoa que está fazendo coisas extremamente erradas. Você vive com a mulher do teu irmão. E aí Herodes manda prender João. Mas tem um texto que diz que Herodes ouvia João. Herodes achava que João era justo. Então, João ficou num lugar ruim, mas ele tinha acesso à informação, as pessoas podiam visitá-lo, os seus discípulos podiam visitá-lo. Então, ele ficou sabendo o que Jesus estava fazendo. E na cabeça de João, assim como na cabeça de Judas, assim como na cabeça de Simão Zelote, muitos queriam que Jesus fosse o quê? O Salvador da opressão que eles viviam. Ninguém pensava na salvação espiritual. Ninguém pensava que o mais importante ali era o papel de Jesus como Salvador da nossa alma, Salvador da nossa vida. Era aquele que nos daria a vida eterna. Não, eles queriam saber aqui e agora. Nós somos oprimidos pelos romanos. Nós passamos por anos e séculos de opressão de tantos povos. Nós estamos aqui agora e recebemos o Messias e ele não faz nada. Isso era o que João estava sabendo. Que Jesus não estava fazendo nada a respeito disso. Jesus não estava criando um exército armado. Jesus pregava o amor. E uma outra coisa extremamente importante, ele estava preso. E a escritura toda no Antigo Testamento, quando fala sobre a vinda do Messias, aquele que viria salvar o povo, viria salvar os cativos, iria libertar os cativos. E João era um cativo. Como é que João estava ali preso? O que passa pela cabeça de João? Será que esse é realmente o Messias? Será que esse realmente é o Cristo que nós estamos esperando? Vai lá e manda 2 dos seus discípulos até lá. E esses 2 discípulos então chegam lá e encontram Jesus com uma multidão, porque Jesus estava sempre cercado de grande multidão. E chegando lá, a primeira coisa que eles dizem a Jesus é: João pediu para que viéssemos aqui ver com você. É você quem nós estávamos esperando? Ou a gente vai esperar outro? E eu fico extremamente perplexa com a reação de Jesus. Ele tinha tudo para dizer assim: olha, volta lá e fala para João esperar. Ele não tem que saber nada de mim. Eu sou. Jesus podia ter ficado irritado com aquela pergunta. Que história é essa de eu ser interrogado? Mas com todo o amor, com toda a bondade que havia no seu coração, o que ele faz naquele momento? Uma série de milagres ali, naquela hora. Esse texto não deixa claro, mas há um outro texto que diz assim: ali naquele momento, Jesus começou a curar. E cegos enxergavam. Mortos eram ressuscitados. E tantas outras coisas foram feitas ali. Leprosos eram purificados. E ali naquele momento, então, Jesus demonstra àqueles 2 homens o seu poder de divindade. Seu poder divino de Deus. E esses homens vão embora. Jesus podia ter dado aquele assunto por encerrado, não podia? Pronto,
foram embora, já provei o que eu tinha que provar, vão chegar lá para João, vão dizer para João o que viram, mas Jesus faz mais um gesto de generosidade que não dá para a gente entender como é possível, porque nós não faríamos isso, eu não faria isso de jeito nenhum. Jesus engrandece a João. Jesus explica para aqueles todos que ali estavam, que foram muitas e muitas vezes atrás de João. Jesus pergunta: vocês foram lá para ver o quê? Alguém que era envergado pelo vento do deserto, é isso que significa ser um caniço no deserto, é aquele que era envergado pelos ventos, mas não se quebrava nunca. Vocês foram lá para ver um homem de roupas finas, mas não encontraram, porque encontraram um homem vestido de pelo de camelo. Vocês foram lá para ver um profeta? Sim, vocês encontraram um profeta. Mas mais do que um profeta, vocês encontraram o maior de todos os profetas. É isso que quer dizer quando Jesus diz aqui. Então, desculpa. Em verdade vos digo, no 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. É difícil de entender, porque ao mesmo tempo que Jesus diz que ele é o maior, ele também diz que ele é o menor. E como é que a gente vai entender isso? João Batista foi o maior até ali. Até aquele momento que encerrava a história dos profetas. João foi o último, João Batista foi o último profeta. E ele foi o maior por quê? Porque ele viu a Jesus. E ele foi o maior por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus dizendo para aquele povo: se arrependa, porque eu preciso desse caminho aplainado para aquele que está vindo. E ele foi o maior porque ele dizia para aquelas pessoas: vocês precisam ser santos, porque se você não for santo, você não vai receber o reino que está vindo. E por que ele é o menor? Porque ele não foi aquele que veio depois de Jesus. Maior do que João o Batista são todos aqueles que vieram depois de Jesus, os apóstolos, todos aqueles que viveram junto com Jesus, todos os seus discípulos, todos aqueles que deram testemunho de Jesus, todos aqueles que puderam dizer: o reino está aqui agora. Nós somos maior do que João Batista, porque nós estamos vivendo o reino. Nós não vivemos o tempo da lei, nós vivemos o tempo da graça. É por isso que somos maiores. É por isso que aqueles que vieram depois de João são maiores do que João. Jesus não estava menosprezando a João. Jesus estava dizendo: há um tempo onde ele foi maior, mas haverá um tempo onde ele será o menor. Porque ele foi profeta na lei. E haverão todos os que serão profetas na graça. Um pregador que vem à frente da igreja e consegue fazer com que o seu coração se incomode diante da palavra de Deus é um profeta. Um pregador que vem à frente da igreja e faz você doer que faz doer o seu coração, que faz com que você se sinta mal, ou que você se sinta ofegante, porque aquela palavra cravou em você uma espada. Esse é um profeta. Não o odeie. Não fale que o pregador fez uma pregação que incomodou a igreja toda. Porque se incomodou a igreja toda é porque Deus queria falar com aquela igreja. E João Batista fazia com que as pessoas se incomodassem demais.
E ele incomodou tanto que Herodia, a esposa adúltera de Herodes, pediu a cabeça dele. Por isso essa não é uma história de vitória. Por isso é uma história de dor também. Porque ali venceu a corrupção, ali venceu o desamor, ali venceu a maldade, ali venceu a idolatria, ali venceu aquilo tudo que corrompia aquela sociedade, venceu no momento em que a cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja para satisfazer a vida de uma adúltera. Jesus se entristece demais quando sabe da morte de João. Eles eram amigos do ventre, né? Eles eram amigos desde o ventre de suas mães. Eram primos, eram amigos. E Jesus colocou a João Batista como sendo o maior entre tantos. O que João pede àqueles que o procuravam para ser batizados é que vivessem uma vida de santidade. É isso que nós precisamos também procurar. Uma vida de santidade. Nós sabemos que muitas vezes nós podemos até estar como João esteve no cárcere, incomodado com aquilo que Jesus estava fazendo. Muitas vezes nós nos incomodamos e perguntamos: Senhor, o que o Senhor está fazendo? O Senhor não está me ouvindo, é? Eu estou falando, e o Senhor não está me ouvindo. Jesus, o que está faltando para o Senhor me ouvir? Quantas vezes a gente diz isso? Jesus, por que minha vida está desse jeito? Por que essa provação toda? Por que esse turbilhão de dores e de doenças e de falta de dinheiro e de falta de amor que eu tenho vivido? Por que tudo isso, Deus? Por que tudo isso, Jesus? Eu me arrependi. Eu fui batizado. Eu só não sei agora como seguir direito. E a única coisa que Deus pede para a gente é o que Ele pedia para aquele povo. É mudança. Mudança de vida. Mudança de visão. Como é que eu posso sair de uma vida de depressão? Como é que eu posso sair de uma vida de vício? Como é que eu posso sair de uma vida de insatisfação dentro do meu casamento? Como é que eu posso sair de uma vida de insatisfação no emprego onde eu estou, no ambiente de trabalho? Se eu não mudo. Como é que eu posso olhar para o meu irmão e dizer assim: puxa vida, por que ele não muda essa atitude dele comigo, se eu não mudo a minha atitude com ele? Muitas vezes o que nós precisamos é olhar para dentro de nós mesmos. Era isso que João Batista pedia. Olhe para dentro de si mesmo e veja o que precisa mudar para a sua vida ser uma vida reta. O reino só se estabelece, o reino só vai estar completo na sua plenitude quando Jesus voltar. E até lá, nós vamos ter essa vida de mediocridade, essa vida de mesmice, essa vida de não estou nem aí, essa vida de vou fazer do jeito que eu quero. Tenho salvo, tenho a eternidade salva. Tenho a minha alma salva. Os meus pecados foram perdoados. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Para que eu preciso de sacrifícios?
é uma vida reta, é uma vida saudável, é uma vida onde você persegue a santidade, que é uma vida abençoada. Muitas vezes você pode dizer assim, mas tem aquele camarada que trabalha lá comigo, que é um ímpio, que não crê em Deus, que vive fazendo coisa errada pelo mundo, que rouba, que falcatrua, que isso, que aquilo, e a vida dele prospera. Não, irmã. É uma prosperidade passageira. A nossa prosperidade é a nossa fé. A nossa prosperidade está na nossa fé. O crescimento da nossa vida está na nossa fé. E a nossa fé só vai ter valor se ela nos levar para esse caminho de santidade. Senão ela é vazia. Ela é inútil. Se eu não caminho corretamente, eu não vou ser abençoada por Deus. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Era isso que Jesus dizia. Por que Jesus dizia isso? Porque aquilo que a gente ouve não pode entrar aqui e sair aqui. Quando Jesus encerra ali, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e guarde. Com certeza, João Batista não foi morto sem que ele soubesse do que ele fez. Tem vários textos que dizem que Deus falava com ele. Então, com certeza, João Batista sabia o que estava fazendo ali, sabia qual era a sua missão. Talvez não esperasse morrer do jeito que morreu, mas quando soube que ia morrer do jeito que morreu, entregou a sua vida pela última vez nas mãos de Deus. Não deve ter havido revolta, nem tristeza, nem indiferença quanto aos propósitos de Deus na vida dele. E é uma pessoa de extrema importância, porque foi ele quem inaugurou o batismo. É por conta do hábito de João, o Batista, de batizar as pessoas na água, é que as igrejas do primeiro século passaram a batizar as pessoas com água. Quando Jesus diz aos seus discípulos, vai, façam discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus não diz para usar água. O uso da água passa a ser usado ali, porque era antes um ritual de purificação do povo israelita, vem desde lá de Levítico. Deus já havia dado instruções a respeito disso, mas passa a ser um símbolo extremamente importante do batismo, o descer as águas. As nossas igrejas reformadas, elas não têm esse hábito de descer as águas, mas isso não faz menor o nosso batismo. Nosso batismo é o momento da entrega da nossa vida ao Senhor. A água é símbolo. A água é para fazer uma espécie de um ritual que é aceito por todos, mas a água é símbolo. O batismo está internamente em nós, no nosso coração, onde o Espírito Santo vai trabalhar. Mas a importância de João está aí. Né? Que a sua vida seja uma vida de buscar santidade. Se você não sabe, se você não consegue compreender a profundidade
do arrependimento, batismo com arrependimento. Se você não sabe a profundidade dessa palavra arrependimento, procure no seu interior, peça ao Senhor que o Espírito Santo fale com você. Porque o arrependimento não é o arrependimento do arrependimento. Não sei se vocês entendem isso. Ai, hoje eu estou arrependida porque ontem eu estive arrependida, porque e mês passado, e ano passado, e a gente vai se arrependendo quase que todo dia da mesma coisa. Ai, eu me arrependi, Senhor, perdão. Ai, eu me arrependi, Senhor. Não é desse arrependimento. É de um arrependimento que vem profundamente da alma e que diz assim: Senhor, eu não quero mais errar. Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa ruim. Eu não quero mais estar, Senhor, entregue a vícios, a descontentamento, a ira, a todas as não virtudes. Eu quero ser virtuoso. Eu quero ser santo. Santo, como tu és santo. Nós só vamos entender o quanto é que nós precisamos ainda nos arrepender quando nós olharmos para a nossa vida e vermos o quanto de coisa errada a gente ainda faz. Nossa, mas eu fazia isso ano passado. Nossa, mas eu fazia isso antes da minha conversão. Mas se eu sou uma nova mulher, se eu sou um novo homem, se eu sou uma nova pessoa, como é que pode? Tudo isso ainda está na minha vida. Receba do Senhor, receba do Espírito Santo o batismo de arrependimento e arrependa-se. Essa é a palavra. Busque santidade depois do arrependimento. Essa é a outra ordem de Deus. Amém?